a ascensão de Bolsonaro, a solução das elites para tirar o PT do poder em 2018. Jair Bolsonaro surgiu como o candidato ideal para as elites brasileiras, no objetivo de tirar o PT do poder e barrar o retorno de Lula à presidência. Pois o seu candidato não subiria nas pesquisas, esse movimento foi construído sob uma narrativa bem arquitetada, envolvendo a mídia, o empresariado, setores do judiciário e uma ampla campanha de desinformação, principalmente no Facebook, que era a plataforma mais utilizada naquele período. E se você está chegando por aqui, muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou Cid Vieira e este é o canal onde desvendamos o mundo com uma visão política e crítica, profunda e reflexiva. Inscreva-se no canal, deixe seu like e vamos juntos ao vídeo. E fique até o final. O cenário era pós-impeachment e o antipetismo fabricado após o impeachment da Dilma Rousseff em 2016, consolidou-se um movimento antipetista, com forte apoio da mídia tradicional, do empresariado e de setores do judiciário. A Lava Jato, que inicialmente prometia ser uma cruzada contra a corrupção, concentrou-se desproporcionalmente no PT, enquanto figuras de outros partidos, como o PSDB, PMDB, hoje MDB, recebiam tratamento brando, que também se transformou em um projeto de poder, a Lava Jato. Todo mundo sabe disso. O discurso de corrupção do PT foi martelado diariamente nos telejornais, criando uma percepção de que o partido era o maior responsável pelos problemas do Brasil. O vácuo político e a escolha de Bolsonaro, com Lula preso, e impedido de concorrer às eleições de 2018 por causa da Lava Jato, que o condenaram em uma rapidez impressionante. As elites enfrentavam um dilema: quem apoiar e quem poderia barrar o PT, quem poderia barrar o retorno do projeto progressista representado pelo PT. O PSDB, que era tradicionalmente aliado da elite econômica, estava super desgastado depois de 2014, após o governo Temer. E a ineficácia de Geraldo Alckmin como candidato, nesse vácuo, Bolsonaro apareceu como a última alternativa. Embora fosse um veterano do baixo clero do Congresso Nacional, ele conseguiu se apresentar como um outsider e defensor de pautas conservadoras que agradavam setores empresariais, religiosos, que queria o fim do PT. A mídia, a maior parte da mídia, como o Globo, Estadão, Folha de São Paulo e outras grandes mídias, emissoras de televisão, todas elas queriam o fim do PT. Lula já estava preso. Então restou quem? Bolsonaro. Daí aparece Bolsonaro e a agenda das elites. Bolsonaro conquistou rapidamente a confiança das elites após indicar Paulo Guedes como o ministro da Economia. Paulo Guedes, um economista da Escola de Chicago, para comandar sua agenda econômica. Promessas de privatizações, reformas trabalhistas e previdenciárias, era tudo o que eles queriam, tanto os empresários como a grande mídia. Se é para tirar do pobre e da classe trabalhadora, tem total apoio desses setores, inclusive da Fiesp. Além disso, seu discurso autoritário, conservador, agradava os setores que temiam os avanços sociais conquistados nas gestões petistas, como a política de inclusão social, racial e direitos trabalhistas. Daí vem o papel da mídia e das fake news, a mídia tradicional, que por anos demonizou o PT e Lula, contribuiu para a construção da figura de Bolsonaro, ao normalizar as suas falas preconceituosas e retratá-lo como um antissistema. Após a tal facada, no qual Bolsonaro tinha 24 horas falando o nome dele. Todos os jornais, todas as televisões, todos os rádios falando dele o tempo todo. Isso contribuiu para que angariasse
muitos e mais, muitos adeptos e admiradores. E Bolsonaro teve um crescimento espantoso e ultrapassou o candidato petista já no primeiro turno. Ao mesmo tempo, o uso massivo de fake news espalhado no Facebook, a maior plataforma usada naquele período, naquele ano, foi determinante para disseminar desinformação, criminalizando o PT e enaltecendo Bolsonaro como o salvador da pátria. Quem nunca ouviu falar disso? Salvador da pátria. Bolsonaro é o salvador da pátria, das elites, para as elites. Ele era o salvador da pátria. E muitos admiradores que ele conquistou. Esse aparato midiático foi essencial para a sua eleição, que ele obteve 10 milhões de votos à frente do candidato do petista, que era o Haddad, na época, 2018. Chega em 2022, aí vem a derrota de Bolsonaro. Mas o que deu errado? Se Bolsonaro foi a solução das elites em 2018, sua derrota em 2022 expõe como essa aliança não foi duradoura. Ela se desfez diante de promessas não cumpridas, um caos administrativo e seu radicalismo político. Isso fez com que muita gente se afastasse dele. Mas aí vem a traição das elites e as promessas frustradas de Bolsonaro. Subiu ao poder prometendo realizar o sonho das elites econômicas, com Paulo Guedes, que era o pica das galáxias, mas não entregou o esperado, o que eles tanto almejavam, que era a Petrobras. Venderam parte dela, mas o que eles queriam mesmo não foi vendido, não foi entregue. As privatizações muito limitadas, apesar do discurso agressivo, a privatização da Petrobras e de outros ativos estratégicos não se concretizou, frustrando setores que esperavam avanços rápidos nessa entrega dos bens públicos na mão da famosa chamada Faria Lima. Apesar de privatizar a Eletrobras, muito mal feita, e algumas refinarias da Petrobras, não foi o bastante para as elites. E essas reformas parciais, a reforma administrativas e a tributária, que era uma grande expectativa do mercado, ficaram travadas, enquanto a reforma da Previdência foi insuficiente para atender às demandas do capital financeiro, que queriam o fim do BPC, é isso mesmo. Além disso, a resistência popular contra o desmonte de políticas públicas e sociais impediu que essas medidas fossem implementadas com profundidade esperada. O medo de uma derrota eleitoral, caso fosse realizada no primeiro mandato. Isso sim, seria deixado para o segundo mandato uma nova reforma previdenciária. Isso gerou uma grande desconfiança em setores da elite econômica e empresarial. Aí vem o isolamento político, o golpe frustrado e a perda de apoio ao longo do seu mandato. Bolsonaro adotou uma postura de confronto constante com as instituições democráticas e tentou preparar o terreno para um golpe caso houvesse uma derrota, o que reforçou o discurso ainda acalorado. Quem não se lembra do forte discurso acalorado de 7 de setembro de 2021. E daí, Bolsonaro teve a mais forte aproximação com as Forças Armadas. Já em 2019, o governo inflou os salários dos generais e oficiais, concedendo benefícios a esses militares, buscando apoio para um futuro projeto autoritário. E também começou já em 2019, da sua trupe, os ataques ao judiciário e às urnas eletrônicas. Sua retórica de deslegitimar o sistema eleitoral brasileiro fazia parte de uma estratégia para questionar o resultado das eleições caso ele perdesse. Aí vem a radicalização da sua base. Bolsonaro incentivou os seus grupos extremistas, como vimos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, mas não conseguiu o respaldo de todos os comandantes das Forças
armadas para concretizar a sua ameaça, as suas ameaças. E por fim, a mídia, como a Folha de São Paulo e outros veículos que, mesmo sendo atacado por Bolsonaro, o apoiavam por interesses. E setores empresariais que antes o apoiavam começaram a se afastar diante do risco que ele representava à estabilidade democrática e econômica do país, as contradições e o fim de programas sociais. Embora Bolsonaro tenha tentado usar os auxílios sociais como ferramenta eleitoral, como o Auxílio Brasil, Farmácia Popular, auxílio ao tratamento de câncer, ao Vale Gás, entre outros, ficou claro que sua intenção era apenas garantir a sua reeleição. A retirada do ICMS da gasolina, dos combustíveis, na verdade, para que abaixasse o preço durante até 31 de dezembro, que até hoje os bolsominions ou bolsonaristas falam que o preço do final do ano na gasolina era o preço que Bolsonaro deixou. Na verdade, foi apenas um projeto político momentâneo, que foi de julho a dezembro. Em um segundo mandato, esses benefícios seriam os primeiros a serem cortados para atender às demandas do mercado. Inclusive, a maioria deles já não estavam nem prevista mais no orçamento para o ano seguinte. Caso ele fosse reeleito, esses programas sociais deixariam de existir. Isso gerou uma grande desconfiança em setores populares e alienou eleitores mais pobres que ficaram com medo e decidiram que voltaram a enxergar no PT a sua única alternativa. Simples assim. Mas o que ninguém sabe, e nem a população da época sabia, é que foi entregue o orçamento para o ano seguinte. Nem a imprensa e nem os deputados se divulgou o conteúdo do orçamento do ano seguinte, porque lá não constavam a maioria dos programas sociais, mas a população mais pobre, trabalhadora, que antes até apoiava o Bolsonaro, tinha até votado nele, muita gente deixou de votar nele já com medo das suas intenções, e elas estavam certas. Se ele tivesse sido reeleito, num tempo desse ele já teria acabado com praticamente todos os auxílios, programas sociais. E o PT foi a única alternativa para essas pessoas. E ele foi um governo que falhou em todos os frontes. Soberba e os seus erros fatais. Também pode ter atribuído a sua incapacidade de dialogar com setores moderados da sociedade. Ele radicalizou tanto seu discurso que afastou parte significativa do eleitorado conservador, que deixaram de votar. Eu conheço muita gente que não votaram. Votaram no primeiro turno e no segundo turno deixaram de votar. Simplesmente não foram votar. Pessoas consideradas conservadores, de direita, mas não são extremistas. E muitas dessas pessoas que não eram simpatizantes do PT também não queriam mais um governo caótico, sem essa postura agressiva, aliado a escândalos envolvendo a família, como acusações de rachadinhas dos seus filhos, acusações de compras de centenas de imóveis com dinheiro, em parte ou não sei quanto lá com dinheiro vivo, compra de mansões, por aí vai. Então isso fez com que muita gente se afastasse. Deixa que a sorte ou siga. E a sorte dele não foi das melhores. O que vocês acharam dessa análise? Como vimos, Bolsonaro foi uma solução momentânea das elites para derrotar o PT em 2018. Mas a sua incompetência e radicalismo o tornaram descartável. Essa que é a verdade. Ele se tornou descartável. Em 2026, as elites, o mercado financeiro, a grande mídia escolherá outro candidato. Por quê? Ele não entregou as privatizações e as reformas prometidas, além de ter gerado instabilidade política e arriscou a democracia com planos golpistas, frustradas, graças a Deus. E agora, o que você acha dessa realidade? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Queremos ouvir a sua opinião. E não se esqueça, mais importante, de se inscrever no canal, de ativar as notificações e compartilhar esse vídeo. Obrigado por ter assistido. Até o próximo e tchau!